de volta com a informação de que Domenech Torrent não é mais técnico do Flamengo e os bastidores com Caê Mota. Fala, Caê. Rapaz, quando eu parei para almoçar aqui, o Flamengo não deixa... Tô acostumado, já tô me alinhando aqui, pois é. Domenech Torrent demitido, o clube anunciou oficialmente agora. A gente já trouxe mais cedo muito dos bastidores aqui, de tudo que levou a essa demissão, falta de metodologia, jogadores não acreditando, não tendo convicção no trabalho dele, uma série de fatores internos, apesar de ser avaliado e tido como uma boa pessoa, uma pessoa muito boa, mas como treinador, em momento algum, o Domi convenceu no Flamengo. E apenas falando dessa segunda-feira, Marcos Braz amanheceu no CT, já ciente que era importante e necessário que ele assumisse essa responsabilidade, até porque naturalmente cairia sobre os ombros dele a responsabilidade de ter trazido o Domi. Então, o Marcos Braz colocou na balança e entendeu que era melhor tomar uma decisão antes do jogo contra o São Paulo do que esperar até quinta-feira e já ser uma decisão muito mais complicada, complexa e até poderia envolvê-lo, no caso dele, remar contra a maré e segurar o Domi nesse momento. Então, Marcos Braz teve essa percepção, tomou a decisão, se reuniu com o Domi e sua comissão após a atividade da manhã no Ninho do Urubu e optou pelo fim desse vínculo que iria até o meio do ano que vem. Domi encerra a passagem pelo Flamengo com 98 dias, foram 26 partidas, um saldo negativo por tudo que o time não apresentou, pelos problemas defensivos, mas o Flamengo, fazendo uma comparação, Rizek, com o que foi ano passado com o Abel, o Flamengo se via sem perspectivas de grandes coisas. Então, achou melhor e mais inteligente fazer essa cisão agora, quando você ainda tem quase que um turno inteiro de brasileiro e os mata-matas decisivos de Copa do Brasil e Libertadores. Basicamente é isso, tentando resumir a história. Quem dirige o time quarta-feira, depois de amanhã? E se o Flamengo já tem nomes para pegar essa equipe até o final do campeonato, Caí? Quarta-feira ainda não há nada oficial, mas a tendência é que o Maurício Souza, o Mauricinho do Sub-20, comande a equipe, até porque o Flamengo não tem sequer um auxiliar ali à disposição. Aquela comissão técnica permanente teria apenas o Betinho, preparador físico, e o Wagner Miranda, preparador de goleiros. Então, a tendência lógica é de que o Mauricinho suba pelo menos para quarta-feira. E eu não gosto de especular muitos nomes, a apuração ainda está muito de maneira inicial, assim. A gente sabe de informação de que o Rogério Ceni agrada muito a diretoria, um nome que veio da Gávea para o Ninho, muita indicação nesse sentido. E eu sei também que dos últimos anos um trabalho que é muito bem avaliado no Flamengo é o do Dorival Júnior. O que eu posso falar desses dois nomes é que são nomes muito bem avaliados no clube. Agora, sobre contatos, alguma coisa nesse sentido, realmente não tenho nenhuma apuração. Como assim da Gávea para o Ninho? Eu não entendi essa figura de linguagem. Não, porque o Flamengo tem o futebol que é na Gávea, o futebol que é no Ninho e a Gávea que é a parte administrativa. Perfeito, Tem perfeito. essa questão A presidência, a direção toda, fica então, na Gávea e o futebol está no Ninho. E tudo mais, Perfeito. Exatamente. E o pessoal da Gávea vê o nome do Rogério com muitos bons olhos. O Dorival teve aquela desavença seríssima com o Diego Alves, né, na sua passagem bem sucedida, né, quando ele assume o Flamengo no meio do campeonato de 2018 e consegue melhorar o time, não o suficiente para ser campeão, mas melhora o time. E o Rogério Ceni, eu acho que tem uma questão importante aí, cara. O Rogério Ceni deu a palavra dele que ia cumprir o contrato até o final do ano com o Fortaleza. Falou isso reiteradas vezes. Me parece que tem uma questão que, se ele assumir o Flamengo, vai ter que dar algumas explicações, ou não? Estou sendo muito rigoroso com a palavra de um homem. Não, eu acho que palavra é sempre importante, mas você pode mudar de ideia e explicar o porquê mudou de ideia. Também na última entrevista do Rogério no Bem Amigos, em que ele diz que quer continuar no Fortaleza até o final do Campeonato Brasileiro, ele falou que o grande objetivo dele é pegar um time que lhe dê condições de fazer um grande trabalho, um time como citou o Atlético Mineiro, citou o Flamengo, citou um time que contrate grandes jogadores, que tenha um elenco para você fazer, porque ele não conseguiu ainda na carreira comandar um time com um grande elenco. O Ramires também queria comandar o Palmeiras, mas o Ramires teve, na minha opinião, assim, eu não queria usar a palavra decência, hombridade, mas teve a correção de falar o seguinte: eu quero assumir um grande desafio, mas vou esperar acabar o meu compromisso com o clube aqui. Porque quando os treinadores reclamam que não tem estabilidade, que os clubes trocam muito de técnico, eles, treinadores, também não se dão ao respeito, né?
O Rogério já abandonou o Fortaleza no meio de um campeonato para dirigir o Cruzeiro. Depois teve que voltar. Vai abandonar de novo o Fortaleza no meio de um campeonato? Não é uma coisa que eu gosto de ver, sinceramente. Assim como a gente bate em clube que rompe contrato, eu acho que tem também o pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco também. Mas precisa saber se você, por exemplo... Bom, primeiro a gente não sabe se é o Rogério. Claro, exatamente. Também, o Caê está falando em especulação. E precisa saber também se tem multa rescisória no Fortaleza, se o Flamengo vai pagar a multa rescisória. Domenech, tem multa rescisória, Caê? Quanto o Flamengo paga para o catalão? A multa rescisória que eu tenho informação do Domi para esse caso de ruptura unilateral por parte do Flamengo é de 2 milhões de euros, o que hoje daria cerca de 13 milhões de reais. É o que eu tenho de informação. A multa, caso fosse algo similar ao Mister, de algum outro clube buscar o Domi, a multa seria o dobro, quase 4 milhões de euros. Mas, nesse sentido, o que eu tenho de apuração é que é de 2 milhões de euros, na cotação atual, 13 milhões de reais. Serginho, você pediu a palavra? Não, a questão aí, Rizé, que eu concordo perfeitamente com você, né? É uma questão do que você imagina para a profissão de treinador, né? Se é essa coisa do futebol brasileiro, né? Da caravana holiday, né? Demite aqui, pega lá, você faz uns 2, 3 trabalhos por ano, fica ganhando a multa, o resto de contrato do clube anterior. É assim que funciona o futebol brasileiro. Aí algumas pessoas falam e querem mudar isso, né? O Roger Machado é um deles, que ele só topa trabalhos porque no início de temporada. O Rogério teve a experiência do Cruzeiro. A minha curiosidade é o que o Rogério aprendeu com a experiência do Cruzeiro, né? Ele vai repetir o que ele fez no ano passado ou ele vai fazer diferente, né? Então, eu fico bem na dúvida sobre o que o Rogério Ceni estaria pensando caso ele seja realmente convidado. E também não vamos debater em cima de uma especulação, porque o cara mais bem informado de Flamengo aqui, o Caê Mota, disse que isso, por enquanto, é uma especulação. Vamos seguir o que o Caê tem nos orientado. O Caê é nosso guia e nada nos faltará. E o Caê, parabéns, Caê, porque na primeira entrada do Caê aqui no Seleção Hoje, ele praticamente, por tudo que disse, por todo o panorama traçado, por todas as informações de bastidores, decretou a saída do Domenech. Era bola na caçapa por tudo que ele disse. E, resumidamente, em números, Lédio Carmona, a era Domi, 26 jogos, um aproveitamento até bom, 64%, 15 vitórias, 5 empates, 6 derrotas, mas são derrotas muito fortes. 46 gols marcados, 38 gols sofridos. Estes são números que não são nada perto da análise de Lédio Carmona. São números que mostram um Flamengo totalmente desequilibrado. Enfim, a gente falava com o Caê. Conhecendo o Flamengo, como eu conheço um pouco, o Caê conhece muito mais do que eu, esse coletivo de goleadas que o Flamengo levou aí ia custar caro para o Domenech. Poderia não ser agora, poderia não ser hoje, poderia esperar contra o São Paulo, mas ele já estava na alça de mira, dificilmente resistiria. Muita goleada, 4-1, e muito jogo decidido no último minuto, contra o Goiás. Enfim, o Flamengo sempre jogando no limite, né? Bem abaixo do que poderia. Isso aí foi fatal, não foi um bom trabalho, não convenceu o Domenech. Não estou nem discutindo se era para demitir agora ou não, mas de fato não foi um bom trabalho. Sobre o Caê, é o seguinte: antigamente tinha um repórter da Rádio Nacional que cobriu o Flamengo, Zildo Dantas. E o slogan do Zildo Dantas era: nem o sol cobre melhor o Flamengo do que Zildo Dantas. É a mesma coisa que o Caê. Nem o sol cobre melhor o Flamengo do que Caê Mota.